O Simp oferece ao associado a telemedicina, consulta médica à distância. Significa ser atendido de qualquer lugar, em qualquer dia e hora. Se você se associar ao Simp por R$ 10 por mês, você terá direito à telemedicina a partir de R$ 5 por mês por pessoa. Mais opções, acesse o QR Code. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O auditor e perito contador Vitor Estanquevicius explicando sobre a formação e as funções do capital social de uma empresa. O advogado Marcos Bernardini trazendo orientações e dicas aos consumidores. Também esteve conosco o advogado Marcos Tavares Leite. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe a especialista em esportes de endurance, Kika Medeiros. Fique conosco! A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e a Invest SP, a Agência de Promoção de Investimentos do Governo de São Paulo, realizam no dia 13 de novembro a 11ª edição do Poupa Tempo do Exportador, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Invest SP, que fica na Avenida Escola Politécnica 82, no Jaguaré, em São Paulo. O objetivo é criar oportunidades de negócios e aproximar empreendedores, possíveis clientes e parceiros, prestadores de serviços e o poder público para ampliar as exportações do Estado de São Paulo, incluindo produtores rurais e empresas de micro, pequeno e médio porte. Inscrições através do www.bit.ly/11 Poupa Exportador. No dia 30 de outubro, agora, foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei complementar 108, que seria uma segunda parte da reforma tributária. Esse projeto de lei complementar trata mais sobre a gestão e fiscalização do IBS, o imposto que vai substituir o ICMS e o ISS cobrado hoje por estados e municípios. Ali traz várias disposições, inclusive alguma coisa em relação ao ITCMD, a conceito sobre receita base e receita inicial, que vai definir alguns critérios para a distribuição do IBS entre estados e municípios, e também traz uma figura do comitê gestor. O comitê gestor que vai ser um órgão que vai analisar os processos administrativos, as questões de fiscalização, e aí uma observação, diferentemente do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o comitê gestor agora do IBS vai ter 54 membros, mas todos indicados por entes federados, todos representantes de órgãos de administração pública, diferente do CARF, que tem também representações empresariais, da indústria, do comércio, de serviços, de transportes. A iniciativa privada participa do CARF. Comitê gestor não. Comitê gestor apenas membros das entidades públicas, dos entes federados. E aqui vamos ver como é que isso realmente vai funcionar e merece a crítica, porque a iniciativa privada deveria ter também o direito a uma certa participação. Entre outros pontos aqui, ele ainda fala sobre como vai ser tratado os créditos e as compensações pelos contribuintes daquilo que vem acumulado como ICMS e a partir do IBS. Como será apropriado, como poderá ser compensado esses créditos tributários que estejam acumulados. Serão corrigidos? Quais os critérios de correção? Então são disposições importantes ainda para que a reforma tributária possa caminhar. Ele vai agora ao Senado Federal, se houver alterações no Senado, retorna à Câmara do Deputado para análise dessas alterações. Ele no Senado, portanto, vai ter novamente um processo junto com o projeto de lei complementar que está em andamento lá, já com algumas reuniões e audiências públicas marcadas, que diz a parte mais geral da reforma tributária, sobre CBS, IBS,
como é que vai se dar fato gerador, base de cálculo, a aplicação realmente ao contribuinte. O Simples vai acompanhar, como já está acompanhando, cada passo da reforma tributária, para que ela seja efetiva e seja realmente para a melhora do ambiente de negócios. Antes de constituir, de abrir efetivamente esse negócio, formalmente esse negócio, este objeto empresarial que você quer constituir, podendo ser uma empresa comercial, industrial de pequeno porte, prestadora de serviços, a pergunta que não quer calar é: você elaborou um plano de negócios com as características mínimas para a existência e permanência desta empresa no mercado em que se quer atuar? Você sabe qual é o capital social, qual é o seu mercado, objeto, consumidor que você quer atingir, a localidade, os seus fornecedores, matérias-primas que você precisa adquirir de bons fornecedores? Você tem noções mínimas, elementares de administração, de tributos, sim, como não? Este é o plano de negócios. Você vai empreender de maneira individual, vai ser só você será o sócio desta nova empresa e próspera empresa que você pretende criar para este ano ou para o ano que vem, ou terá um sócio? Este sócio foi milimetricamente escolhido? É meu irmão, é meu vizinho? Não, essas não são as características por ser seu irmão, com todo o respeito, ou seu vizinho, colega de longa data. Você deve ter com este sócio que assumirá responsabilidades consigo, você deve ter afinidades absolutas, você vai compartilhar uma história, afinidades, vocês vão compartilhar interesses, um negócio comum daqui por diante. Voltando ao aspecto do capital social, não é que você deve saber, capital social é o valor mínimo necessário que você, se individualmente, ou você e o sócio, que se quer aí, não é, abraçar nesta nova sociedade, vocês devem saber qual é o valor mínimo necessário em dinheiro, em recursos, que vocês precisarão prover à empresa de tais recursos para que ela tenha uma vida mínima em seu início. Qual é o capital social da sua empresa? Esse valor mínimo que vai suportar as operações no primeiro ano, no primeiro mês pelo menos? R$1.000 é o capital social? Pois bem, quais são os custos que você vai enfrentar lá no plano de negócio para poder fazer com que essa empresa permaneça na sua atividade, tenha uma longevidade empresarial? Quais são os custos a despesas mensais mínimas que você terá no primeiro mês, no segundo, no terceiro mês? R$1.000 serão suficientes? Se não forem, você vai constituir uma empresa com um capital de R$1.000 no primeiro mês e logo no segundo, no terceiro mês, dados esses custos, essas despesas fixas mensais, você terá que ficar colocando cada vez mais dinheiro na empresa, alterando o contrato social e tendo custos societários desnecessários. Portanto, aqui o detalhe importante que deve ser observado: cuidado, cautela, não é, na constituição dessa empresa, nos objetivos no plano de negócio, e mister que você tenha um sócio à altura do que se pretende para que a empresa tenha longevidade, como já disse, e os propósitos sejam os mesmos para todos os sócios que querem compartilhar esta nova ideia, este novo ideal. Fui claro? Muito obrigado a todos, foi uma grande satisfação. Até a próxima oportunidade. A cada dia que passa, os golpistas estão ficando mais espertos e bolando cada vez mais formas diferentes de aplicar os seus golpes e enganar os consumidores. Eu aqui, inclusive, muitas vezes falei para vocês proporem ações judiciais, procurarem os seus direitos, procurarem advogados, e muitos consumidores acabam necessariamente tendo que propor ações judiciais. Esses golpistas, então, se aproveitam dessa situação
pegam todos os dados dos processos em que você propôs aquela ação judicial e entram em contato aplicando o golpe. Como funciona? Quando você contrata um advogado para propor uma ação judicial, você passa para ele todos os dados, tudo aquilo que aconteceu, você passa os seus documentos pessoais, ou seja, tudo aquilo que é necessário para o advogado informar o juiz a respeito dos seus direitos. Esse processo, ele é público, essas informações, elas são informações públicas. Exatamente por isso, o próprio golpista, o próprio estelionatário, ele tem acesso e ele faz isso, ele pega o seu processo. E muitas vezes, e costuma ser assim, quando sai uma sentença, quando sai uma decisão favorável, quando você ganha uma indenização, ele entra em contato com você, consumidor, se passando pelo seu advogado ou pelo escritório do seu advogado, informando que você ganhou aquele processo. Por vezes, ele baixa a cópia do processo, ele manda a decisão do juiz, ele tem as suas informações, ele tem os seus dados, ou seja, realmente parece verdadeiro aquilo. E é verdade que você tem aquele processo, e é verdade que por vezes você ganhou aquela indenização. E aí ele fala, e aí é onde vem o golpe, é onde é aplicado o golpe, ele fala que para você receber, que ele está no fórum, e que para você receber aquele dinheiro você precisa fazer uma transferência para pagar determinada despesa ou determinada custa judicial. Na maioria das vezes, nesse WhatsApp tem a foto do seu advogado. E, além da foto do advogado, pode ter o timbre do escritório do advogado. E você, às vezes, animado, não é, por ter conseguido ganhar um processo judicial, acaba fazendo uma transferência e, quando vai ver, é uma transferência para um terceiro, para um estelionatário. Exatamente por conta disso, mesmo que as informações sejam verdadeiras, sejam verídicas, não faça nenhum tipo de pagamento, não faça nenhum tipo de transferência. Confirme primeiro se realmente você está falando com o seu advogado, se aquele contato é o contato do seu advogado, se aquele telefone é o telefone efetivamente do escritório do seu advogado. Ligue para ele, tente conversar com ele antes de qualquer tipo de transferência ou transação. Na dúvida, não forneça os seus dados. Um outro golpe que também estão aplicando exatamente nesse sentido ocorre quando você sai de uma empresa ou trabalhou, prestou serviço para uma empresa. Alguns escritórios, ditos escritórios, mas são golpistas, entram em contato com você querendo que você os contrate para propor ação judicial contra aquela empresa. Isso também é golpe. De alguma forma, esses estelionatários, eles acabam tendo acesso aos seus dados, sabendo que você trabalhou naquela empresa e imediatamente quando você sai daquela empresa, eles entram em contato e começam a pedir dinheiro como se fosse então para mover ação, propor ação contra aquela empresa. Ou seja, quando for procurar um advogado, procure um advogado da sua confiança, um advogado que foi indicado, tente conversar, ainda que seja por vídeo ou de forma virtual, com esse advogado. Não acredite em nenhum WhatsApp, em nenhum tipo de contato que não seja efetivamente de uma pessoa indicada ou conhecida. Simp, 35 anos ao seu lado. O Simp cresceu e hoje estamos presentes nos 27 estados da federação, sempre na defesa do MEI, da micro e da pequena empresa. Venha você também fazer parte dessa história. Simp, 35 anos ao seu lado. Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é Kika Medeiros, especialista em esportes endurance. Nos conta um pouquinho, o que é isso? Doutor Cury, primeiro um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, para falar de um assunto tão importante que é a importância da atividade física. Hoje eu atuo nos esportes de endurance, praticando triatlon e maratonas, com um grupo que hoje eu cuido de 80 atletas, mais ou menos. E você é atleta também? Também sou atleta. Que coisa boa. Agora vamos para o mundo do dia a dia de tocar em assuntos que pouca gente está tocando. Exatamente. Qualidade de vida.
Qualidade de vida é um assunto super atual, né, Dr. Cury? Acho que é uma mudança de comportamento do país, né, depois da pandemia. Um assunto muito importante, foi muito ressaltado sobre a mudança dos hábitos, da prática da atividade física para benefício da saúde e qualidade de vida, né? Mas a gente não pode deixar de saber e considerar que a gente tem uma população mundial de 31% de pessoas sedentárias no mundo. Antes de chegar nesse sedentarismo, o mundo está ficando cada vez mais velho. Exato. As pessoas estão vivendo mais. E, claro, com todos os problemas que historicamente não eram tratados. Educação física é uma delas. Exatamente. Então, nos conta como é que isto afeta e melhora a qualidade de vida e o que ela evita. A gente tem algumas projeções, né, de pesquisas atuais, então assim, considerando 31% da população mundial sedentária. Sedentária. Exato. A gente tem 70%, falando de Brasil, uma população com obesidade e sobrepeso, isso é um número muito grande, né? 70%. 70%. 7 em cada 10. Exatamente, é muita gente, né? E a gente sabe tudo o que acontece por meio desses maus hábitos com o nosso corpo, como, por exemplo, problemas de pressão alta, diabetes tipo 2, colesterol alto, e todas essas doenças causadas, né, por maus hábitos podem sobrecarregar um sistema de saúde que já é sobrecarregado, né? Então, se a gente parar para pensar que a atividade física diária, né, e a OMS, ela indica 150 minutos de atividade física por dia. OMS é? A Organização Mundial da Saúde. Né? Então, olha só, 150 minutos dividido por 7 dias, a gente tem 20 minutos de atividade física por dia. Praticamente nada, né? Organizando isso de uma forma mais inteligente, se você pratica 3 vezes por semana de atividade física por 60 minutos, você já sai de um quadro de sedentarismo, evitando, consequentemente, essas doenças que a gente chama de síndromes metabólicas, né? Então, assim, é uma responsabilidade nossa de falar sobre esse assunto, responsabilidade do público também de se cuidar, né? Porque outro dado importante que é legal a gente trazer aqui é que eles fizeram uma pesquisa de projeção até 2050. O tempo passa muito rápido, né? A gente praticamente vai triplicar o número do público idoso no país, no mundo, né? Isso é um assunto muito sério, que até as questões políticas estão super preocupadas com isso. Por quê? Porque como é que a gente vai chegar nessa idade, né? De que forma você quer chegar nessa idade? Com uma qualidade de vida, com autonomia, força muscular para se manter nas nossas funções básicas do dia a dia, que é levantar de uma cadeira, uma coisa tão simples, né? A forma física ou o exercício diário melhora a qualidade de vida de uma forma geral. Exatamente. Agora, como é que essa divisão de idade, de 17 até quanto e acima de quanto é idoso e qual a influência direta que isto traz? Então, a gente pegar a primeira infância, ali, a criança e adolescente, né, que vai do 0 até os 16 anos, mais ou menos. Qual que é o impacto da atividade física nesse público? Né? Então, a gente tem habilidades motoras básicas essenciais nessa idade, né? Controle do estresse, que é um assunto que tem sido muito levantado pela parte da psicologia. Então, hoje tem um excesso de telas, um excesso de maus hábitos, né? As crianças e adolescentes chegam num determinado momento em que é impactado pela depressão, por conta do uso excessivo de telas, a falta de atividade física, então o aumento da obesidade infantil cresceu muito, esse é um problema, autoestima, a falta de socialização. Então, quando você tem a prática de atividade física nessa idade, a gente já consegue combater todos esses pontos, né? Dizem que quem pratica exercício físico evita a droga. Olha... Na adolescência, por estar ocupado, por estar usando o tempo de uma forma produtiva? Isso isso eu não posso dizer que é verdade, sim, viu, doutor? Porque assim, você para pensar, a gente se cuida, né? Tem uma prática de hábitos saudáveis. Sim. Por que você vai entrar para o mundo de drogas ou do álcool, ou você vai se perder ou debandar para outros, né? Falando de atividade física, a gente tem inclusive esse impacto, né? Então, olha só, estresse, depressão infantil, obesidade, redução de problemas metabólicos para uma fase adulta, que começa a partir dos 18 anos, por exemplo.
Aí a gente entra numa fase adulta onde a vida está mudando, muito trabalho, estudo, né? O jovem adolescente ali, se ele não tem essa prática, ele vai entrar dentro desse percentual que a gente falou sobre obesidade. 70%. Né? 70%, exato. Um ponto importante, além do controle do estresse, né, a gente tem vários hormônios importantes que são liberados com a prática regular de atividade física, como, por exemplo, dopamina, serotonina, hormônio do GH, do crescimento, hormônios que impactam diretamente na nossa saúde, né, física e mental. A gente tem uma preservação, principalmente de massa muscular, e um assunto super importante. A gente tem uma degeneração por meio do tempo. Isso daí a gente não consegue pausar. Né? Sim. A educação física ajuda a minimizar, jogar para frente o problema, é isso? Exato. A gente minimiza esse processo degenerativo, sim, que ele acontece com qualquer ser humano normal. Né? E aí, entrando nessa fase adulta, né, com todas essas responsabilidades, etc., primeiro, a atividade física. Você está fora dessa sobrecarga de sistema de saúde. Né? Hoje, a gente sabe que a doença que mais mata no mundo é a doença cardíaca. Sim. Ainda é. Né? Então, com a prática de atividade física, você sai dessa estatística. Eu, particularmente, gostaria de sair dessa estatística. Né? E eu pratico atividade diária justamente para isso, para chegar no período do idoso com qualidade de vida. Né? O idoso é a partir de quando? 65 anos. Tá. Então, essa fase dos 18 aos 65, fase adulta, esse é o quadro. Exatamente. E depois dos 65? Então, tudo que você acumulou durante a vida, né, de benefícios, de autocuidado, e isso não está só relacionado à prática de atividade, mas também uma alimentação saudável. Isso não significa que você não pode tomar uma cerveja de vez em quando, que você não pode comer um doce, né? Não tem nada a ver com isso. A gente pode ser feliz, né? Mas a gente precisa ter esse autocuidado com a gente, fugindo dessas estatísticas. Por exemplo, se a gente for olhar para a gordura visceral, né, que é a gordura acumulada na barriga, essa pode causar um infarto. Então, o que a gente pode fazer para minimizar isso? Né? Então, é deixar de comer um açúcar? Não, você pode comer, mas como que é os seus hábitos diários, como eles vão te levar para uma qualidade de vida. Sim. E a gente não está falando sobre fins estéticos. Né? Então, uma coisa são os fins estéticos, que é você querer um corpo sarado, uma barriguinha trincada, e outra coisa é você ter uma saúde física e mental. Né? Você ter essa prática diária, um corpo saudável. Agora, tudo isto é extremamente importante para garantir longevidade, garantir qualidade de vida e garantir também postergar ou evitar doenças. Exato. Por exemplo, infarto é um deles? É um deles, com AVC certeza. é outro? Com certeza. Câncer é outro? Também. Ou seja, não precisa mais, chega. E por aí vai, né, doutor Cury? Isso fala por si só. E agora, a doença mental. E a doença mental. Exato, cognitiva, que é a degeneração cognitiva, né, que é o assunto da fase da terceira idade, né, dos idosos. Então, hoje, essa é a preocupação do governo. Né? A gente tem muita pesquisa recente falando sobre este impacto. Sim. Então, olha só, 2050, projeção recente, né? Passa tudo muito rápido, a gente tem o dobro dessa população, né? A população idosa. O que vão fazer para minimizar os efeitos causados, né? Para descarregar a área médica, saúde, etc. Exato, exato. Agora, a grande indagação é, hoje, nós temos idosos que estão participando conosco, nós temos jovens, crianças, adolescentes, enfim, todas as faixas etárias. O que elas podem fazer hoje, nesse exato momento, independente da idade dela. Perfeito, doutor Cury. Isso é até um assunto que eu deixo para todos vocês, assim, reflexão, né? Primeiro que nunca é tarde para começar. A gente pode começar em qualquer momento da vida, qualquer idade. É uma atitude que você toma em prol de si mesmo, né? Que você vai ter todos os efeitos da atividade física, como a questão hormonal, o controle do peso, o sedentarismo, o bem-estar mental, que isso é muito importante nos dias de hoje, né? O estresse, a gente fala muito sobre estresse, sobre depressão,
né? Então, assim, não tem idade para começar, você pode começar a qualquer momento que você já vai ter esses benefícios da atividade física. Qual atividade praticar? Era a pergunta. Exato. Então, assim, primordial, Dr. Cury, para qualquer ser humano, o trabalho de força, o treinamento de força, ele é prioritário. Força... Fazer musculação, e eu falo assim, bem de forma grosseira, sabe? Sim, claro. Por quê? Porque quando a gente tem massa muscular no corpo, a gente tem todo esse sistema funcionando de uma forma eficiente. Isso eu estou falando de sistema circulatório, estou falando do pulmonar, coração cardíaco, né? Tem até alguns estudos recentes falando que quanto mais massa muscular a gente tem no corpo, mais a gente retarda essa perda cognitiva, por exemplo, quando a gente chega na fase adulto, lá migrando para o idoso. Então, assim, a musculação primordial, a gente precisa minimizar o efeito degenerativo que acontece. E aí entra massa muscular e massa óssea. A gente perde. E aí você para pensar, essas quedas comuns que a gente sabe que acontecem, né? Me diz que o que mata velho é tombo e vento, né? Tombo e vento. Mas olha só, quando você tem um corpo mais fortalecido, né, um corpo, vou falar em ordem, assim, no lugar, minimamente com massa muscular, não está isento de sofrer uma queda. Não, claro. Como eu tenho muitos alunos, né, eu tenho alunos de todas as idades, sofre a queda, mas você não quebra nada, você não tem doenças graves, ou, aliás, problemas graves causados por conta dessa queda. É como se a gente estivesse mais preparado para cair. A verdade é essa, você está mais apto, sabe? Você cai, levanta e está tudo bem. Às vezes ali uma escoriação, vai ficar um pouco dolorido, mas assim, se a gente está acostumado a mexer com atividade física, né, e trabalhar com todos os públicos, o idoso cai, a gente escuta, minha mãe caiu, aí ela sofre uma queda, aliás, ela sofre uma fratura, por exemplo, óssea, né? Diferente de um idoso, por exemplo, que tem a prática regular de atividade física. Kika, eu adoraria continuar essa conversa, mas infelizmente chegamos ao final do nosso tempo. Que a sua mensagem seja estendida a todos. Educação física, se mexa e jogue o problema para frente. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento. Com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!